Na aula de hoje nós vamos discutir um pouco sobre os anestésicos locais, drogas fantásticas e verdadeiramente importantes, sobretudo numa das profissões na odontologia, mas é claro que na prática médica, na prática médica, da enfermagem, ela é extremamente útil. Por exemplo, fazer um cateterismo vesical, a utilização da xilocaína, que na verdade o nome da substância é lidocaína, para fazer o cateterismo, feito pela equipe da enfermagem. Ou para fazer um procedimento como a exerese, por exemplo, de unha, feito pela medicina. Ou na prática do dia a dia da odontologia, sem falar no uso do anestésico no dia a dia do anestesista para fazer os bloqueios anestésicos. Né? Então, vamos discutir esse grupo maravilhoso de medicamentos. Bom, esses medicamentos eles têm uma curiosidade fantástica, veja só. Eles foram descobertos a partir da observação dos índios peruanos, né, onde se observou que eles mascavam lá uma planta, que é a Erythrochrylon coca, para conseguir falar com os deuses, né, para rituais, e também para diminuir a fome e o cansaço. Em 1860, veja bem, é que o Albert Niemann ele faz o isolamento da cocaína. E em 1880, olha, 20 anos depois, o estudo da coca ele é sistematizado. Em 84, 4 anos depois, um cara famosíssimo pela psiquiatria, Freud, se interessa pelos efeitos fisiológicos da cocaína, inclusive há relatos de que ele teria enveredado pela psiquiatria baseado nesses efeitos da cocaína que era utilizada à época como anestésico local para cirurgias oftálmicas. E, na verdade, em 84, esse Carl Kohler é que introduz realmente na prática médica o registro da lidocaína como anestésico local em oftalmologia. Bom, e aí há um N efeitos colaterais psicotrópicos da cocaína, né, pela ação adrenérgica, e se busca outra substância. Somente em 1905 é que a síntese da procaína, que passa a ser o protótipo realmente dos anestésicos. Bom, e aí vem uma briga de síntese, nós temos várias drogas e a gente gostaria de marcar em 96 a síntese da ropivacaína, uma droga super importante, e em 2000 da levobupivacaína. Toda a lógica é produzir uma droga de maior potência com menor efeito colateral. Eu gostaria de deixar já uma mensagem importante. A cocaína é um anestésico local e eu diria que é o principal anestésico local que, em si, sua ação é vasoconstritora, porque, de modo geral, os anestésicos locais eles são vasodilatadores, por isso a necessidade de associá-los com vasoconstritor. Mas eu gostaria de mostrar essa foto aí, que é do livro de anestesia, mostrando que, quando nós fazemos uma injeção no sítio do lugar, não é? No local onde eu preciso, eu vou reduzir a dose a menos de 5% do anestésico, porque eu estou colocando anestésico aonde precisa agir. Não é? Com isso, eu tenho uma circulação menor ou mais lenta e me dá tempo de metabolismo também mais lento. Então, a ideia de usar o anestésico local é maravilhosa. Veja bem, primeiro, fazer um bloqueio de dor, por exemplo, na picada de um inseto, de escorpião, por exemplo, você precisa fazer o bloqueio anestésico porque o indivíduo não suporta aquela dor. Né? E substancialmente, como eu acabei de falar, para evitar a anestesia geral. Né? Você vai utilizar o anestésico na área, diminuindo a necessidade anestésica. E, além de tudo isso, os anestésicos locais, pelo mecanismo de ação dele, que é bloqueio de canal de cálcio, voltagem dependente, eles também são utilizados no controle das arritmias cardíacas. A exemplo da lidocaína, uma droga extremamente utilizada nos protocolos de RCP para evitar arritmia, para abrandar essa atividade elétrica cardíaca. Bom, então, qual a natureza química do anestésico local? De um modo geral, os anestésicos locais eles são bases fracas. E o pKa deles, em média, né, estaria ali acima de 7,4. Eu diria que
nós diríamos que a grande maioria vai se encontrar entre 8, pKa 8 e pKa 9. O que é pKa? pKa, vamos lembrar, é o coeficiente de ionização. Então, quando eu digo que uma droga tem um pKa 8 e 9, eu estou dizendo que ela é uma droga básica. E aí, obviamente, se eu colocar ela no meio básico, num pH básico, ela não ganhará carga elétrica. Mas se eu colocar ela no meio ácido, ela ganha carga elétrica, ela ganha prótons. E isso vai ser um problema. Vamos gravar a informação importante. O anestésico local é uma base. E sendo uma base, ele deve ser colocado em um lugar ou básico, ou pelo menos neutro. Se eu colocar ele num ambiente levemente ácido, ele vai ganhar muito carga elétrica. E qual é o problema? Se a droga ganhar carga elétrica, ela não é absorvida. Ou seja, ela não entra dentro do neurônio e ela não consegue fazer o efeito anestésico. Então, já vamos gravar importante da natureza química. Os anestésicos locais têm pKa ácido ou base. pKa básico, 8 a 9, não é? Então, para colocar um anestésico local, eu coloco ele no ambiente básico ou no ambiente, pelo menos, neutro, porque senão ele vai ganhar carga elétrica. Né? Então, olha só, lá no pH fisiológico, que é em torno de 7,4, ele vai ganhar uma parte de carga elétrica justamente porque esse pH está um pouco abaixo do pKa dele. Né? E isso faz com que eu tenha uma quantidade de substâncias ionizadas ou com carga elétrica. E grava aí, os anestésicos locais que ganharam carga elétrica, eles não são corretamente absorvidos. Bom, nós temos também a informação importante de que, para que o anestésico local ele consiga ter sua ação, ele vai ter partes na molécula que nos interessa na química. Me interessa do ponto de vista funcional. Então, eu vou viajar um pouquinho para a química para que a gente possa situar em relação a essa questão dos efeitos. Primeiro, os anestésicos locais, eles possuem propriedade tanto lipofílica, que é dada pelo anel benzeno, quanto hidrofílica. Quanto mais ele for lipofílico, mais facilmente ele atravessa membranas. Então, a lipossolubilidade ela é essencial para que haja a passagem por barreiras, em especial por barreiras mielinizadas. E, portanto, pela BHE. Ok? Então, fármacos anestésicos locais que são lipossolúveis têm maior facilidade de distribuição. Fármacos que são hidrossolúveis, eles ficam mais naquela área, eles têm maior dificuldade de distribuição. Então, tendem a ser apenas discretamente solúveis, como aminas não protonadas. Por isso que eles são comercializados na forma de cloridratos. Então, para manter uma certa solubilidade deles, você vai encontrar o medicamento na forma de cloridrato. Por exemplo, cloridrato de lidocaína, comercialmente chamado de xilocaína. Bom, então, o anestésico local ele tem que ser uma substância com atividade rápida, o mais rápido possível. Por exemplo, a lidocaína tem essa característica, por causa do pKa dela, se relacionada com o seu grau de ionização, ou seja, tem uma ionização baixa no pH fisiológico, por exemplo, como a lidocaína. E eu já falei sobre esse binômio, pKa do fármaco, pH do meio. E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque se eu fizer uma infiltração anestésica em um lugar que está inflamado, preste atenção, no lugar inflamado, o lugar inflamado ele tem a presença de altacoides, entre eles da série eicosapentenoico, que vem lá do ácido araquidônico. Ácido araquidônico. Então, no lugar que está com processo inflamatório, ele está com ácido araquidônico. Portanto, está levemente ácido. O anestésico local, se ele vai para essa área, ele vai ionizar e ele não vai ser corretamente absorvido, porque ele vai ganhar carga elétrica. Então, essa informação que está aqui ela é importante. Quanto mais se aproxima o pKa do anestésico local com o pH fisiológico, mais será a sua concentração base não ionizada. E se eu coloco ele no lugar inflamado, ele vai ganhar carga elétrica e ele não será absorvido. Por isso, o anestésico local em lugar inflamado
não vai funcionar direito. Repetindo, os anestésicos locais, eles são bases fracas. Colocados em um lugar inflamado, que está levemente ácido, ele vai sofrer ionização e não vai ser corretamente absorvido. Aqui só para exemplificar, por exemplo, imagine que eu tenho um furúnculo nessa área. Olha, se eu tenho um furúnculo nessa área, não adianta você tentar fazer uma infiltração anestésica aqui, meter anestésico aqui. Porque essa área, toda essa área, está com esse halo vermelho, significa que eu estou em hiperemia, o processo inflamatório está ali, não é? Aqueles sinais flogísticos da inflamação. Então, essa área toda está levemente ácida. Não adianta usar o anestésico aqui, que ele não vai pegar, não vai funcionar. Nesse caso, teria que fazer um bloqueio mais proximal, né? Pegar um bloqueio no plexo, por exemplo, braquicefálico, né? Claro que isso requer uma técnica anestésica que o indivíduo deve aprender lá nas práticas de anestesiologia. O que eu estou querendo que você saiba aqui, na aula de farmacologia, é que o anestésico local, ele não deve ser infiltrado em lugar ácido, porque ele vai ganhar carga elétrica e não será absorvido. Portanto, não terá uma ação anestésica local. Tudo bem? Bom, o que é que nós temos aí de importância da parte química? Ah, professor, já vem com essa parte química, mas é importante. Veja bem, esse grupamento aromático, o grupamento benzeno dele, determina a sua lipossolubilidade. Certo? Eu tenho uma cadeia intermediária que ela é um éster ou é uma amida. Qual a importância disso? Se ele é um éster, ele tem menor potência e maior risco de alergias. Se ele é uma amida, ele tem maior potência e menor risco de alergia. Então é importante. Os ésteres, eles são mais alérgicos e as amidas são menos alérgicas. Os ésteres são metabolizados por esterases plasmáticas. As amidas são metabolizadas por enzimas hepáticas. Então, há uma importância em saber se o anestésico ele é um éster ou é uma amida. E sempre ele será um amino. Então, a gente diz que o anestésico local ele é um aminoamida ou ele é um aminoéster. Importância de ser um éster ou de ser uma amida, qual é? Uma menor potência, o éster de menor potência, a amida de maior potência. O éster mais risco alérgico, a amida menor risco alérgico. E essa molécula que vocês estão vendo aí seria a exemplificação esquemática, a estrutura molecular. Então, aqui o resumozinho da ópera. O grupamento lipofílico, o anel benzeno, vai determinar a lipossolubilidade, portanto, a característica de distribuição do medicamento. A cadeia intermediária, se éster ou amida, determina a potência e o risco de alergia. Ah, professor, você não tinha falado da parte da amina, né? Você disse apenas que todos eram amina, amida ou amina éster. Mas aquele grupamento amina que todos têm vai variar determinando a parte ionizável. Quando o ambiente está, por exemplo, ácido, ele vai ganhar carga elétrica ali. É ali onde se combina com o receptor e também onde, dependendo do grupamento, vou ter evitar a precipitação no pH do líquido intersticial. Então, o grupamento amina também é importante. Tudo bem? Beleza? Bom, então, batendo na tecla de novo, tipo Teletubbies, para fixar mesmo, os ésteres, como eu tinha falado, eles são metabolizados no fígado? Não, não são. Eles são metabolizados por esterases no plasma. Por isso, como eles são metabolizados no sangue, eles têm uma menor duração, portanto, têm menor potência, têm maior potencial alérgico e têm um menor risco de intoxicidade porque ele tem menor potência. Eles são metabolizados mais rapidamente, diferente das amidas, que são metabolizadas no fígado e que têm maior potência e, portanto, maior risco de toxicidade. Então, grava aí. O éster tem maior risco alérgico, mas menor toxicidade. A amida, menor risco alérgico, mas maior risco de toxicidade. Tudo bem? Bom, então as amidas são metabolizadas no fígado. O risco de alergia vai ser menor, a gente já falou, Teletubbies, e eu vou ter um risco de toxicidade mais alta porque ele vai ser metabolizado mais lento lá no fígado. Tudo bem? Bom,
Vamos conhecer então quem seriam esses? Aí nós estamos apresentando quem seriam os ésteres e as amidas. Lembrando, éster menos potente, mais alérgico, tempo menor. Amida mais potente, muito menos alérgico, mas maior risco de toxicidade. Então, dos ésteres eu tenho os derivados do ácido benzoico, como a própria cocaína, que foi a que deu origem à série, né? A benzocaína e a tetracaína, que é utilizada normalmente naquelas pastilhas para amidalite, né? Para as tonsilites. O derivado do ácido paraminobenzoico é a procaína, que foi aquela primeira, não é? E que ela é o protótipo para que a gente possa estabelecer as outras. A cloroprocaína, propoxcaína, e amidas a gente vai ter duas divisões, os derivados xilidina e toluidina. Xilidina eu vou ter lidocaína, mepivacaína e bupivacaína, e, é claro, eu não poderia deixar de falar da ropivacaína também, né? E essa outra moça, uma jovem também, junto com a ropivacaína, é a tidocaína. E a toluidina eu vou ter a pilocaína e a maravilhosa articaína. Deixa eu falar uma coisinha da articaína para vocês. A articaína ela tem uma lipossolubilidade fantástica. Ela consegue se distribuir muito bem em osso. Muito boa para procedimentos odontológicos, onde precisa de uma anestesia que haja uma penetração maior no osso, como um procedimento cirúrgico lá da odontologia. Droga muito interessante a articaína e muito potente devido a essa sua grande lipossolubilidade. Bom, qual é o mecanismo de ação dos anestésicos locais? Os anestésicos locais, eles vão bloquear a condução elétrica através do bloqueio dos canais de sódio voltagem dependente. Então, eu gostaria de lembrar que o anestésico local, ele só consegue passar pela membrana sem carga elétrica. Ele precisa estar na sua forma ionizada. E uma vez que ele entre, ele vai ganhar carga elétrica internamente e vai bloquear o canal. Veja, existem várias teorias sobre esse bloqueio, mas a teoria mais aceita é de que ele entra, passa pela bicamara lipídica e internamente causaria o bloqueio do canal de sódio voltagem dependente. Fato é, ele bloqueia o canal de sódio voltagem dependente, diminuindo a eletricidade e a condição elétrica e, portanto, o potencial de ação não vai caminhar pelo nervo. Eu crio um bloqueio do caminhar do potencial de ação pelo nervo. Não há como ter potencial de ação. E isso também, ao fazer isso em algumas células lá do nó sinatrial e do nó AV, eu posso diminuir uma arritmia. Por isso, a utilização dos anestésicos locais nas arritmias cardíacas. Bom, é interessante que a gente entenda que os anestésicos locais eles vão agir sobre troncos nervosos, né, determinando bloqueios diferentes. Quando eu pego um feixe de nervos, eu vou fazer primeiro, o bloqueio vai ser autonômico, depois vai ser a sensibilidade térmica, depois sim a sensibilidade dolorosa. E, por fim, seria tátil de pressão. Você veja que quem já foi no dentista e está fazendo algum procedimento odontológico, você sente ele fazer, ou seja, sente a pressão, sente o tato, mas não sente a dor, porque houve o bloqueio da sensibilidade dolorosa. Então, seria o bloqueio dessa maneira, autonômica, térmica, dolorosa, tátil, pressão, vibração, propriocepção e motora. A última seria motora. E a recuperação seria inversa. Compreende? Tudo bem? Então, normalmente no procedimento superficial, no procedimento periférico, é bloqueado até o tato, né? O indivíduo ele fica sentindo ali a pressão ou o tato, porque eu estou querendo apenas a redução da sensibilidade dolorosa. Diferente de um bloqueio mais amplo, como um bloqueio anestésico do anestesista feito lá na. Bom, a duração do efeito vai variar, né? Vai variar por quê? Da vascularização do local. Se eu tenho um lugar que é mais vascularizado, o anestésico vai ser absorvido dali, vai sair do tecido mais rapidamente, porque tem muito vaso. E eu queria o anestésico ali no tecido. Uma forma que eu posso tentar controlar isso seria utilizando drogas vasoconstritoras. E aí o vasoconstritor ele vai diminuir a irrigação local, e essa diminuição da irrigação local, maravilha, vai diminuir a possibilidade de retirada do anestésico local. Mas é claro que a entrada desse vasoconstritor também vai causar problema porque ele vai ser absorvido e pode ter repercussões sistêmicas. Mas é claro que vai manter o anestésico local por mais tempo naquele lugar onde ele está, portanto,
aumentando o tempo dele no lugar. E ainda tem a vantagem, um upgrade aí, um combo que vem, né? Que no caso do vasoconstritor ele vai diminuir sangramento, que ajuda, por exemplo, no dentista, que além do anestésico demorar mais tempo no lugar e, portanto, o dentista precisar de menos dose de anestésico, eu teria também menor sangramento, menor dificuldade, porque o sangramento vai dar dificuldade de procedimento pelo dentista, né? Ligação às proteínas plasmáticas também, como a alfa-glicoproteína ácida e ou proteínas teciduais, vai determinar maior retirada ou não do anestésico no lugar, e a rapidez com que ele é inativado. A gente viu que no caso dos ésteres, eles são metabolizados por esterases, então eles têm uma meia-vida menor. Tudo bem? Então eu colocou aí um exemplo, anestésicos locais com alta ligação às proteínas, como a bupivacaína, que a gente chama de BUP, né, ou a etidocaína, tem duração de efeito mais longa que agentes que têm baixa taxa de ligação, como a lidocaína, que teriam ação intermediária, ou a mepivacaína também. Bom, esse é um quadrozinho que eu peguei lá do Miller, na anestesiologia, só para a gente ver aqui, ó, o pKa deles, tá vendo? 8,9 da procaína, da cloroprocaína 8,7, da lidocaína 7,9, tá vendo? Como a lidocaína está mais próxima do plasma, está mais próximo do tecido, a mepivacaína mais ainda com 7,6, a pilocaína com 7,9 igual a lidocaína, não é? Tudo bem? Então veja, se eu observar aqui o percentual de ionização, vocês estão para ver, a 7,4 que seria o pH fisiológico, eu diria que eu tenho os ésteres ionizando menos e as amidas ionizando mais. Mas das amidas, quem iria ionizar menos seria a bupivacaína, a levobupivacaína, que eu tinha falado, a droga nova, e a ropivacaína, né? Bom, em termos de potência, como eu tinha falado, a gente vai comparar sempre com a potência da procaína, que seria potência 1. Então, considerando essa potência da procaína como potência 1, vocês vejam como a BUP é um anestésico potente como potência 8. Né? A lidocaína ela tem uma potência 2. Muito bem. E aqui nós temos a duração do bloqueio. Não é? Você veja que a lidocaína pode chegar de 1 a 2 horas. Né? Mas eu posso aqui de mais de 2 horas com a bupivacaína no bloqueio. Veja, aqui eu estou colocando a possibilidade, eu não, o livro, na verdade, o Miller está colocando a possibilidade da dose, não é? Ser utilizada por via tópica, quem poderia ser usado por via tópica, eu vejo a lidocaína aqui podendo ser utilizada por via tópica, né? E local também, não é? E por via endovenosa, além dos bloqueios, né? Veja que ela é bem versátil, a lidocaína. Inclusive, no caso do bloqueio raquimedular, tem a lidocaína pesada, que é a lidocaína com adição de glicose. Ok? Bom, então aqui está o resumo da ópera, vai ficar mais fácil da gente entender. A classificação em relação à duração do efeito. Curta duração, duração intermediária e duração prolongada. Então, a lidocaína e a mepivacaína estariam aqui em duração intermediária. Né? E a bupivacaína, ropivacaína e bupivacaína em duração longa. Bom, a adição de vasoconstritor. Bom, vamos lembrar uma coisa que eu falei no começo da nossa fala de hoje. O anestésico local, que naturalmente é vasoconstritor, é a cocaína. Todos os outros seriam vasodilatador, exceto a ropivacaína, que também teria uma ação vasoconstritora. Então, grava. Os anestésicos locais, de modo geral, são vasodilatadores. Então, eu preciso usar um vasoconstritor junto. Mas cuidado. A ropivacaína e a cocaína têm ação vasoconstritora, ou melhor, poderíamos até chegar a ter uma ação menos vasodilatadora. Já a cocaína, ela tem uma ação vasoconstritora importante, inclusive quem cheira a cocaína pode ter até necrose de septo nasal por conta da ação vasoconstritora dela. Mas quem é que eu poderia usar como vasoconstritor? Poderia usar epinefrina, norepinefrina, fenilestrina, fenilpropanolamina, que seriam substâncias que eu uso para promover a vasoconstrição. E o que é que eu ganho com isso? Aquela história do anestésico ficar mais tempo no lugar, manter o campo operatório limpo, porque está evitando babar, né? Diminuir a toxicidade sistêmica, porque se eu estou retirando o anestésico mais lentamente do tecido,
mais lentamente ele chega no sangue, mais lentamente ele é metabolizado, então dá tempo do organismo metabolizar e eu não tenho uma hiperdosagem dele circulante. Né? Pra você ter ideia, eu posso reduzir a dose do anestésico local, a necessidade da dose do anestésico local até 50%. Essa é a parte boa da história, né? De usar o anestésico local. Mas o que é que eu posso ganhar de efeito? Taquicardia, ansiedade, arritmia, cefaleia, hipertensão, descontrolar um paciente diabético. Então é um risco que eu tenho de usar o anestésico local com vasoconstritor. E aí a gente vai precisar avaliar algumas situações onde eu posso ou não posso usar o anestésico local com vasoconstritor. Né? E aí vem uma primeira situação. Situações onde eu deveria não usar de forma nenhuma, contraindicação absoluta de eu usar o anestésico local com vasoconstritor. Pacientes que têm um quadro cardíaco, como angina, instável, como paciente pós-IAM, dentro do período recente de 6 meses, paciente pós-cirurgia de revascularização, de uma angioplastia, né? Pacientes após AVC recente, paciente com insuficiência cardíaca e hipertensão arterial sistêmica descontrolado, né? Arritmia refratária, paciente hipertiroidiano, paciente portador de feocromossintoma, ou pacientes que têm uma alergia ao componente. Seriam situações onde deveria ser contraindicado absolutamente o anestésico local com vaso. Aí entramos num problema, porque no procedimento você vai ter que usar sem vaso você tem que usar mais anestésico, você tem um risco maior de toxicidade, você tem uma dose maior e uma necessidade de reposição de dose sempre, né? Para manter o poder anestésico, vez que o anestésico local sem vasoconstritor ele demora menos tempo. Contraindicações relativas, nós teríamos aí a possibilidade de avaliar em pacientes utilizando antidepressivos tricíclicos, inibidores da MAO e fenotiazinas, ou seja, psicotrópicos, não é? E pacientes utilizando beta-bloqueadores, como é o caso do propranolol, ou pacientes usuários de cocaína, drogaditos de cocaína. Bom, então, obviamente que a escolha do anestésico local ele reside na história do paciente, na rota de administração que vai ser implementada, se é um bloqueio periférico ou central, na duração da ação que você pretende, devido ao tempo do que você imagina que o procedimento vai levar, não é? O início do tempo de ação, eu preciso de uma droga para agir mais rapidamente, depois eu posso colocar uma droga para manter, eu posso fazer já associado uma droga que começa a agir mais rápido com outra que vai demorar mais um pouco. Existe uma associação muito usada aqui, a articaína, na odontologia, com a mepvacaína, por exemplo, e a preocupação com a toxicidade, né? Porque os ésteres, eles são menos tóxicos, mas eles são mais alérgicos, então pacientes que têm mais alergias eu tenho mais cuidado, e os derivados amida, aminoamida, são menos alérgicos, mas têm um maior risco de toxicidade. Tá? Então, em gestante, por exemplo, agentes ésteres podem ser utilizados e os dos tipo amida devem ser utilizados com cautela. A preocupação aí, no caso, né, seria utilizar lidocaína e uma recomendação de lidocaína sem vaso constritor. Né? O uso do vasoconstritor pode, sobretudo se a mulher tiver risco de ameaça de parto prematuro, pode ser um fator predisponente. E a pilocaína há um risco aí de metahemoglobinêmia, então, basicamente, o uso da lidocaína seria a opção aí sem vaso na gestante. Não, na lactação a gente já fica muito mais tranquilo, porque os anestésicos locais eles não interferem na lactação, então a mãe não teria nenhum problema em relação a usar o anestésico local. Tá certo? Então, era nossa conversa de hoje, discutir um pouquinho, falar um pouquinho sobre anestésicos locais. Se gostaram do vídeo, dá like, se inscreve no canal e aguarde a nossa próxima videoaula. Tchau!